Imaginem acordar amanhã e descobrir que a cadeia de suprimentos global simplesmente parou. Nossa, um cenário bem assustador. Muito. Os supermercados não recebem entregas, a internet falha, a energia elétrica pisca e morre. A gente tem o hábito de pensar no colapso da civilização como tipo um roteiro dramático de cinema cheio de zumbis ou meteoros. Sim, sempre algo explosivo ou catastrófico, né? Exato. Mas se olharmos para a história de forma fria, o colapso não é um filme de Hollywood. É uma certeza matemática. Uma conta que sempre chega. Sempre. E hoje nós vamos mergulhar na assustadora equação que prevê exatamente quando os impérios caem. Boas-vindas a quem nos acompanha para mais uma análise profunda. Olha, hoje a nossa missão é colossal. É verdade, estamos lidando com o topo absoluto da complexidade humana aqui. O que temos em mãos é uma síntese de materiais muito distintos. Fontes bem variadas mesmo. Demais. Temos estudos detalhados sobre a queda de Roma e dos maias, princípios de termodinâmica, a filosofia de Martin Heidegger e análises brutais sobre a geopolítica contemporânea. Parece tudo desconectado, né? À primeira vista, sim. Parecem peças de quebra-cabeças completamente diferentes. Mas quando começamos a sobrepor essas peças, a imagem que se forma é de arrepiar. O nosso objetivo hoje é tentar descobrir a equação definitiva da estabilidade social. Exatamente. O código por trás de tudo. Isso. Como é que conseguimos construir civilizações tão vastas e complexas? Porque elas invariavelmente desmoronam ao longo da história. E, claro, a pergunta que realmente importa. O que a nossa sociedade precisa fazer para escapar desse ciclo? É a pergunta de $1 milhão, certo? Vamos destrinchar isso. Porque, logicamente, antes de um império ruir, ele precisa ser construído e mantido. Qual é o alicerce mais básico que sustenta qualquer sociedade? Bom, o alicerce absoluto, antes de qualquer lei, arte ou tecnologia, é a energia física. E para entender isso, as nossas fontes nos levam para o campo da economia ecológica. E é bem diferente da economia tradicional, certo? Completamente diferente. Isso exige uma mudança radical na forma como enxergamos o mundo. A economia tradicional nos ensina a olhar para o sistema financeiro como uma máquina mágica. Uma máquina que funciona para sempre. Exato. Uma máquina de moto contínuo que gera riqueza infinita apenas movimentando dinheiro ou criando crédito. Mas a economia ecológica, que tem raízes no trabalho de cientistas como Frederick Soddy, nos puxa de volta para a realidade física. A realidade de que a gente não vive no vácuo. A economia obedece às leis da termodinâmica. Ela é um subsistema totalmente dependente do ecossistema da Terra. Ela não cria energia do nada. Ou seja, não dá para imprimir calorias no Banco Central. Uma civilização precisa de combustível real para existir. Com certeza. E é aí que entra um conceito fundamental chamado ROA, que é a sigla em inglês para retorno de energia sobre a energia investida. O famoso ROA. Como isso funciona na prática? O princípio é bem simples. Qualquer fonte de energia só tem utilidade para uma sociedade se ela devolver muito mais energia do que a quantidade que foi gasta para encontrá-la, extraí-la e refiná-la. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia que me veio à mente aqui. É como gastar R$ 100 de gasolina para dirigir até um posto bem distante só para comprar R$ 110 de gasolina. Nossa, perfeito! O lucro real é de apenas R$ 10. Exato. O lucro real é quase zero e o sistema inteiro passa fome. Você se move, mas não sai do lugar essencialmente. E essa é a analogia perfeita para o ROI. A civilização moderna, toda a nossa arte, as universidades, os hospitais e a internet, tudo isso só existe porque tivemos um ROI absurdamente alto no último século. Principalmente por causa dos combustíveis fósseis, né? Sim. Quase exclusivamente. Um barril de petróleo extraído no início do século XX exigia pouquíssima energia para jorrar e entregava uma quantidade massiva de energia de volta para a sociedade. Era só cavar um buraco raso e a energia jorrava. Literalmente isso. O problema é que o ROI global está caindo muito rápido. O petróleo fácil acabou. Hoje, perfuramos o fundo do oceano através de quilômetros de rocha. O que consome uma energia absurda. Exato, consome uma fatia gigantesca da própria energia que estamos tentando extrair. E isso afeta, cara, a própria comida que chega no nosso prato. Um dos detalhes mais chocantes que eu encontrei nessas fontes é o quanto a economia global depende de fertilizantes. Fertilizantes sintéticos, sim.
A sobrevivência de 8 bilhões de pessoas depende diretamente de fertilizantes à base de amônia, que são produzidos a partir de combustíveis fósseis. Nós literalmente comemos petróleo transformado. É assustador quando a gente coloca nesses termos. Sem essa energia barata, as colheitas simplesmente despencam. O que nos leva ao núcleo da instabilidade, descrito nos materiais como a equação da variável y. É uma fórmula que explica a mecânica do caos social. Certo, a tal da variável y. Como essa balança? De um lado da balança matemática, temos a produtividade multiplicada pelas fontes de energia. Do outro lado, temos a população multiplicada pelo conflito distributivo. Tá, produtividade e energia de um lado, população e conflito do outro. Mas como isso se movimenta na vida real? Pense na riqueza de uma sociedade como um bolo. O tamanho desse bolo é determinado pelo lado esquerdo da equação. Quanta energia temos e quão produtivos somos com ela. Faz sentido. Bolo grande, energia sobrando. Isso. Mas se a energia fica mais cara e difícil de extrair, ou seja, o ROI cai, o bolo encolhe. Para a equação continuar equilibrada, o lado direito precisa encolher também. Só que a população não diminui voluntariamente da noite para o dia, né? Ninguém vai querer sumir. Exatamente. Então, matematicamente, a única variável que pode subir para compensar a falta de energia é o conflito distributivo. Conflito distributivo é só um termo acadêmico super higienizado para brigas de rua, greves, polarização extrema e guerras. É o caos social na prática. Se o bolo diminui e o número de pessoas na mesa é o mesmo, a disputa por cada fatia se torna agressiva. As pessoas sentem o padrão de vida caindo e procuram culpados. Esse é o ponto-chave da estabilidade. Mas o que acontece quando a abundância de energia nos permite criar sistemas gigantescos? Entramos na armadilha da complexidade. Porque a complexidade não é de graça. Ela tem um custo de manutenção constante. Com energia abundante, nós construímos impérios incríveis. Mas a própria complexidade que nos faz avançar parece ser o que planta sementes da nossa destruição. E quando olhamos para a história através da teoria do Joseph Tainter sobre a queda das sociedades complexas, a mecânica fica muito clara. O que o Tainter diz exatamente? Ele argumenta que, no início, adicionar complexidade funciona super bem. Você cria leis, constrói aquedutos, burocracias, exércitos, a sociedade cresce e floresce. Resolve os problemas imediatos, claro. Só que chega um ponto de saturação conhecido como retornos marginais decrescentes. Cada nova camada de burocracia passa a custar mais energia do que o benefício real que ela traz. O peso do sistema esmaga o próprio sistema. Exato. A sociedade passa a gastar quase todos os seus recursos apenas para manter a máquina funcionando, sem conseguir crescer mais nada. Romeu é o exemplo definitivo disso, né? Lendo os materiais, fica claro como esse mecanismo os devorou por dentro. Eles expandiram o império militarmente para capturar terras. Terras e escravos, que eram a energia da época. Sim, só que o império ficou tão absurdamente vasto que os custos de defesa se tornaram insustentáveis. A máquina militar consumia tudo. E como não tinham mais energia ou recursos novos entrando, começaram a contratar mercenários muito caros. E para pagar a conta desses mercenários, eles recorreram à fraude financeira. A famosa desvalorização da moeda, certo? Sim, a desvalorização do teor de prata do denário romano. O Estado começou a misturar metais baratos, tipo cobre, nas moedas de prata. Achando que podiam criar dinheiro do nada. Anatomia clássica da hiperinflação. Perfeito. A economia real percebe isso na hora. O comerciante de trigo pega a moeda, vê que é mais leve, tem menos prata e exige 2 moedas pelo mesmo pão. O custo de vida explode. A complexidade do exército sugou o Estado e a sociedade colapsou porque o cidadão comum não conseguia mais comer. E vemos um processo paralelo com a civilização maia, embora mais focado no meio ambiente. Os maias também caíram pelo excesso de complexidade. Sim, eles não caíram por serem primitivos, caíram justamente porque o sistema deles era incrivelmente otimizado. Eles sustentavam milhões de pessoas com cidades imensas. E com uma agricultura super densa. Isso. Mas, para construir os monumentos de calcário, eles precisavam queimar montanhas de madeira para fazer o gesso. O desmatamento foi tão severo que alterou o microclima local. Caramba! Eles literalmente engenhararam a própria seca? Engenharam a própria ruína. E como dependiam excessivamente do milho, o sistema não tinha nenhuma resiliência. Faltou margem de erro. Exato.
Quando as secas prolongadas, induzidas pelas mudanças climáticas, chegaram, a escassez de alimentos disparou aquele conflito distributivo da nossa equação. Gerando guerras brutais entre as cidades-estado. Mas peraí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo. Eu olho para os romanos de Biga e os maias rezando por chuva. Hoje nós temos a internet, cadeias de suprimento globais, inteligência artificial. Nós não somos muito mais espertos e conectados para evitar isso? É compreensível pensar assim, mas essa é uma ilusão perigosa. O que as fontes de geopolítica apontam é que a nossa hiperglobalização apenas introduziu riscos sistêmicos colossais. Como assim? A tecnologia não nos protege. Pelo contrário, ela nos torna mais frágeis. Pense nas megacidades na China e na Índia. Elas dependem de uma importação massiva e ininterrupta de alimentos e energia de fora. Ah, o famoso modelo just in time, onde ninguém estoca nada. Isso. A otimização extrema elimina as redundâncias. Se a cadeia parar, a cidade morre de fome em dias. E você mencionou a internet, né? A espinha dorsal de toda essa nuvem económica não está no céu, está em cabos submarinos. Que são alvos incrivelmente frágeis. Extremamente frágeis. Nossa complexidade não nos tornou imunes, nos deixou exponencialmente mais expostos a um colapso em cadeia. A gente otimizou tudo ao extremo para gerenciar essa complexidade colossal. E aqui a gente faz uma transição lógica muito importante. Porque é aqui que a tecnologia altera a própria essência humana. E a nossa relação com a natureza também. Sim, e aqui a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. Trazendo a visão filosófica, tem um conceito do Martin Heidegger sobre a era da técnica, o que ele chamava de Gestel. O famoso Gestel do Heidegger. Isso, é uma mentalidade onde absolutamente tudo, árvores, rios, animais e até seres humanos, é visto apenas como um recurso utilitário, um fundo de reserva a ser otimizado e explorado. O que é fascinante aqui é como o pensamento de Heidegger se conecta diretamente com os artigos contemporâneos sobre a era digital que nós analisamos. Como o trabalho do Byung-Chul Han e do Baudrillard. Exatamente. Lembrando sempre que estamos relatando as lentes teóricas desses autores de forma analítica. Mas na era do capitalismo digital, os indivíduos perdem a sua subjetividade. Nós viramos apenas pontos de dados numéricos para algoritmos, né? Sim, as pessoas param de se perguntar sobre o significado da vida e passam apenas a produzir e consumir freneticamente. Nós mesmos viramos o fundo de reserva. A alienação é total. E isso gera um dilema moral que as fontes de economia ecológica ilustram perfeitamente com o debate sobre a precificação de serviços ecossistêmicos. Ah, o estudo de 1997? Isso. Tentaram colocar um preço no ecossistema inteiro da Terra. Chegaram ao número de 33 trilhões de dólares. É tentar salvar a natureza, transformando-a na mesma moeda que a destrói. E na prática isso entra em curto-circuito, como no caso do Parque Nacional Yasuni, no Equador. Aquele parque com uma biodiversidade absurda, mas cheio de petróleo embaixo. Esse mesmo. O dilema lá é que o valor financeiro de explorar o petróleo esbarra no valor intrínseco e incalculável da biodiversidade de não explorar. A gente tenta resolver o problema com a mesma lógica utilitária que criou o problema. E se a nossa infraestrutura física está sobrecarregada por esses retornos decrescentes e a nossa mente está alienada pela tecnologia, como a atual ordem global está reagindo a isso? As fontes geopolíticas apontam para o fim do chamado momento unipolar. O fim da era da Pax Americana. Exato. O fim dessa era de supremacia científica incontestável e da dominância absoluta do dólar. O mundo está saindo de um paradigma focado puramente na eficiência. Que é fazer tudo mais rápido e mais barato do outro lado do mundo. Sim, e indo para um paradigma de resiliência, que é a capacidade de sobreviver a choques e colapsos regionais. Mas levantando um contraste interessante nos materiais que a gente leu sobre essa busca por resiliência. Há uma bomba relógio demográfica gigante na sala. O mundo está envelhecendo rápido. Uma mudança demográfica sem precedentes. Isso é uma crise final ou é uma oportunidade? Porque os autores discordam muito sobre isso. Tem um debate enorme aí. Nós analisamos duas visões bem distintas nas fontes. A primeira é a visão otimista, capitaneada por instituições como o FMI. Eles falam da economia prateada, certo? Isso, o FMI vê oportunidades no envelhecimento saudável.
A lógica é que, se houver reformas trabalhistas e de saúde, as pessoas podem trabalhar por muito mais tempo. O que compensaria a falta de jovens e manteria o PIB global crescendo. Exatamente. Mas, por outro lado, nós temos a visão crítica trazida pelo professor Jung. E ele faz um alerta severo sobre o que chama de gerontocracia. O domínio político e financeiro dos mais velhos. Sim, a geração dos baby boomers detém praticamente todo o capital e o poder. E segundo essa análise, isso aliena completamente os jovens. O que nos leva de volta ao conflito distributivo da nossa equação. A juventude sente que o jogo está armado contra eles, né? E isso gera um cinismo profundo. Leva ao abandono do mercado de trabalho, tal do quiet quitting, ou a apostas desesperadas em criptomoedas. Eles tentam atalhos porque o caminho tradicional está bloqueado. E o alerta do professor Jung é claro: as nações que conseguirem transferir pacificamente o poder e os recursos para a juventude serão as únicas a sobreviver à próxima transição. E o Japão é o grande laboratório mundial para isso agora, já que é a sociedade mais velha do mundo. Sim, o mundo inteiro está observando como o Japão vai lidar com essa transição geracional. Bom, nós cobrimos um território imenso hoje, de Roma às megacidades, do Eroé ao Heidegger. Foi uma jornada intensa pelas nossas fontes. Com certeza. Sobreviver ao século XXI exige aprender com a queda dos romanos e dos maias. Precisamos de energia sustentável com um bom Eroé. Precisamos reverter essa nossa alienação recuperando o pensamento autêntico do Heidegger e mudar o foco do hipermaterialismo cego para a reconstrução do tecido comunitário. A resiliência vai exigir abrir mão de um pouco dessa eficiência extrema. Então, o que tudo isso significa para nós? Se a nossa civilização se tornou um sistema algorítmico gigantesco que exige cada vez mais energia apenas para manter a nossa identidade digital funcionando, É um custo invisível, mas muito real. muito real. O que acontece quando o custo de manter nossos avatares e dados online ultrapassar a energia que a Terra pode fornecer? A conta termodinâmica vai chegar. E quando ela chegar, o nosso próximo colapso não será o de cidades físicas ruindo em poeira. Será um apagão digital em massa, vasto e silencioso, que nos forçará, subitamente, a sermos apenas humanos de novo. Fique esse pensamento para vocês refletirem. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise profunda. Continuem questionando o mundo ao redor e até a próxima.